O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é uma associação de moradores? Como funciona? O que é a Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto? Para dar conta desses temas e de outros mais afins, nós temos no dia de hoje Flávio Andrade e Marcelo Assunção, ambos coordenadores da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, Flávio, Marcelo, antes de mais nada, muito obrigado aí pela disponibilidade do tempo de vocês. E como diz o outro, vamos começar pelo começo, né? O que é uma associação de moradores? O que é a Federação das Associações de Moradores? Vamos pensar pelo básico. O que é uma associação de moradores? Quem fala? Marcelo, por favor. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da gente estar aqui para falar a respeito da associação e da FAMOP. Eu sinto muito feliz aqui estar nessa casa, né? E eu sou um metalúrgico aposentado e agora sou vice-presidente da associação de bairro aqui do bairro Bauxita e também faço parte da coordenação da FAMOP, porque fomos indicados na nossa última eleição. Bom, a associação de bairros, eu acho que ela é extremamente importante porque ela acaba sendo um elo de ligação entre as pessoas em si com os poderes constituídos, né? De modo que a gente passa a representar, não representar, um sistema de participação da comunidade na administração do bairro, do órgão, na medida em que a gente é procurado e a gente também, como vive na comunidade, a gente sabe dos problemas, sabe das demandas, e a gente, por ter essa representatividade do bairro, a gente tem acesso mais fácil aos poderes constituídos do município, inclusive também de Ministério Público, que é o que a gente tem usado bastante aqui no atendimento das demandas que nos aparecem. É interessante, Marcelo, essa tua fala, porque é sempre bom lembrar aquele que nos ouve, né? Aquele que nos acompanha no nosso programa e na nossa rádio, o FOP Educativa, de que quando você fala em poder, e isso não é um problema da Prefeitura de Ouro Preto, vamos pensar, isso vale para qualquer lugar do planeta Terra, né? O poder constituído, né, aqueles que são os nossos representantes, seja no âmbito administrativo ou no âmbito legislativo, eles têm uma visão global das questões. Aquela questão mais particular, aquela coisa da comunidade, né, da rua, né, isso é uma coisa que só a associação de moradores tem, né? Daí o que você falou eu acho extremamente importante, quer dizer, a associação, as pessoas devem ter essa consciência da importância da associação. Exatamente o modo que eu vejo, porque só assim a gente vai estar fazendo uma participação realmente do movimento, do que acontece no bairro, né? Porque o poder constituído lá, ele não vai saber que você tem algum problema de coleta de lixo, porque para ele, o poder, ele estruturou, ele fez as políticas deles, acho que isso está tudo acontecendo. Mas você que está no dia a dia, você que está ali no varejo, você sabe que se vai estar faltando água, se você tem algum problema nas suas praças de lazer que não estão sendo adequadamente usadas, né? E à medida que vão acontecendo também as demandas, você, por estar mais perto da população, você consegue ser esse elo de ligação. E também a gente tem que admitir que quando você chega a um poder desse como representante de uma associação de bairro, você tem muito mais força, né, do que se você o faz sozinho. Apesar que a gente também tem que considerar que existe a Câmara Municipal, né, que são também representantes eleitos democraticamente pelo povo. Mas como, vamos dizer o seguinte, no caso de Ouro Preto, você tem 15 vereadores, né, e tem 64 associações de bairro, então quer dizer, as associações de bairro são muito mais representativas, tem, vamos dizer, um alcance muito maior, né,
na comunidade como um todo do que o próprio vereador eleito. Até porque o vereador deveria, pelo menos, estar preocupado com a legislação, em fiscalizar o Poder Executivo, quer dizer, e não se está faltando água na rua, não. Isso aí é uma outra questão. Agora, frente a isso, desculpe, Marcelo, mas aí eu queria passar a palavra para o Flávio. Bom, Flávio, levando na ponta da faca que o Marcelo falou, a associação é o elo entre a pessoa, a pessoa comum, né, todos nós, e o poder constituído. E uma federação de associações, qual o papel, qual é a lógica dela nessa ordem, digamos assim, nessas relações, nessas engrenagens? Também, Antônio Marcelo, agradecer, como o Marcelo lembrou bem, da gente estar aqui. A gente até no último congresso nosso da FAMOP, um dos pontos mais importantes que a gente levantou foi isso: a nossa comunicação é ruim e é importante saber vender o peixe. Então pensamos até em, pela FAMOP, procurar o curso de jornalismo da FOP para tentar um apoio nesse sentido. Então é muito bom tá tendo esse espaço aqui na Rádio FOP para poder divulgar o nosso trabalho e buscar apoio. A Associação de Moradores, primeiro, eu acho que é a entidade mais democrática e ampla que tem. Porque se você vai estar no sindicato, você tem que estar naquela categoria profissional. Se você for para o grupo da terceira idade, você tem que ter mais de 60 anos. Para você ir para o grupo de jovens, você tem que ter uma certa idade. Para você ser do clube de mãe, você tem que ser mãe. Associação não, qualquer pessoa, a única condição que a pessoa tem para participar da associação de moradores é que ela mora naquele lugar. E todo mundo mora em algum lugar. Sim. Então, a gente entende como uma representação mais democrática e, por outro lado, mais democrático no outro sentido também. Todas as associações têm seu estatuto e é da natureza delas. Né? A discussão em assembleias, tudo é definido no coletivo daquela entidade, daquele bairro, distrito ou localidade. Em princípio é assim. Né? Todo mundo tem direito à fala e a voto, cada um tem direito a um voto e a maioria prevalece. Então, isso dá um componente de democracia, de participação, de igualdade na associação que a gente não vê em outra natureza de entidades. A FAMOP nasceu, e eu sou historiador, exatamente num período em que a gente estava resgatando a nossa cidadania no tocante ao país, ao Brasil, por ocasião das discussões da Constituinte. A gente teve umas discussões muito interessantes, você deve ter acompanhado isso. O setor da saúde foi o que mais se mobilizou por ocasião da elaboração da Constituição de 88. A gente viu isso no Brasil inteiro, aqui em Ouro Preto não foi diferente. A gente teve uma participação muito boa de diversas associações de moradores que já existiam naquele momento, eram menos que hoje, mas na questão da saúde. E daí nasceu a ideia, não só em termos de Ouro Preto. Nessa mesma ocasião foi criada a FAMENG, que é a Federação de Associações de Moradores do Estado de Minas Gerais. E a gente criou também, naquela ocasião, a FACOP, Federação de Associações Comunitárias de Ouro Preto. Isso em 87, estou falando de 27 anos atrás. Então foi um momento de tentar exatamente unir as associações e pelas regras da FAMOP. A gente não tem ingerência nenhuma em cima de qualquer uma das nossas filiadas. São hoje 64 no município, o número passa por aí. Eu falo que é um número que é cerca de 64, porque algumas começam, a diretoria acaba o mandato, não consegue fazer eleição. Então, problemas dos quais nós vamos falar mais para frente, mas nós temos pelo menos 64 núcleos no município todo, seja aqui na cidade, nos distritos, localidades, que tem algum tipo de organização, tem algum tipo de diretoria, um núcleo de pessoas que já preocupou com isso, algumas já se registraram em cartório, algumas ficaram só na vontade, algumas discutiram o estatuto para não registrar em cartório, algumas elegeram só a diretoria. Então você tem 64 iniciativas de mobilização de organização popular de Ouro Preto, e a FAMOP se propõe a articular isso, fortalecer, trocar ideias, trocar informações, possibilitar com que as lutas sejam, nós temos lutas comuns, para que essa luta seja fortalecida no tocante à melhoria da qualidade de vida, no tocante à convivência entre as pessoas que moram naquele lugar. Então a FAMOP se propõe a isso, e nesses 27 anos a gente tem conseguido, com altos e baixos, mas eu acho que nós temos conseguido cumprir esse papel. Ô Flávio, é uma curiosidade que você citou aí, voltando lá no tempo, num momento lá, a época da Constituinte de 86, 88, a respeito de ter criado uma associação de moradores e associações comunitárias. Qual seria a diferença? Na realidade, o termo comunitário é mais amplo, né? Porque tem entidade de produtor rural que se denomina comunitária.
Então, eu nem sei se etimologicamente o que tem correto mais. Sim, mas eu quero pensar em termos práticos. A gente mesmo, a gente definiu que nós somos associações de moradores, que a FAMOP às vezes era procurada por um clube de mães de Antônio Pereira, para poder estar na FAMOP. A gente quer ter o foco nas associações de moradores, pela amplitude, pelo trabalho, pela natureza do nosso trabalho, pela nossa atuação mesmo. Então a gente, né, definiu que a gente ia mudar até o nome e só participam da FAMOP associações de moradores. Nós temos outras entidades comunitárias, como, né, o Grupo da Terceira Idade, é um trabalho comunitário que eles fazem, né, o CIAM é um grupo que faz um trabalho comunitário. Então a gente, para sair dessa amplitude que a gente achou que com ela a gente poderia perder o foco, fica mais rico, mas perde o foco, a gente definiu que o trabalho da FAMOP, mudamos até o nome, seria só para associações de moradores de bairros, distritos e localidades do município de Ouro Preto. Não, entendi e concordo plenamente com a atitude, né? Isso aí foi corretíssimo. Marcelo, eu queria voltar a palavra para você. O Flávio citou aqui a respeito dessas inúmeras associações de moradores, são 64, ou ele, melhor dizendo, aproximadamente 64, na medida que, e aí tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer, que algumas associações lamentavelmente desaparecem, ainda que de forma circunstancial, porque não consegue fazer uma nova eleição. Qual é a dificuldade? Vamos lá, vamos começar a listar aqui, não. Qual é a dificuldade? Seria errada a minha pergunta. Mas as dificuldades que tem para a manutenção de uma associação de moradores. Vamos lá, você, por exemplo, você é não só da federação, mas é claro, para ser da federação, você também é ligado a uma associação de morador qualquer aqui de Ouro Preto. Não me interessa qual. Mas quais os problemas que tem? Por que isso acontece? Por que algumas associações se mantêm e outras acabam? Não precisa me dizer todos os problemas. A gente tentar listar os principais, assim. No nosso congresso, nós discutimos bastante a respeito das dificuldades que as associações têm de se manter. O que foi muito colocado, basicamente, talvez uns 80%, 90% das associações têm o problema, porque, devido ao Código Civil, hoje você precisa registrar em cartório e qualquer ata, qualquer decisão que tenha sido tomada pela associação, você precisa registrar isso em cartório e fica caro registrar. Então você veja bem, você tem uma associação de bairro que é um serviço comunitário e você não tem dinheiro para pagar as custas de você legalizar, então fica muito difícil. Então talvez o maior problema que existe hoje é realmente os custos de manutenção de uma associação de bairro. Algumas, por exemplo, no nosso caso aqui da Bauxita, a gente não tem essa dificuldade toda, porque a gente acaba tendo renda própria com aluguéis que a gente tem, e outras também têm aluguel. Mas a maioria das associações não tem esse tipo de renda. E os custos cartoriais, os custos que se expõem na fazenda, quase que inviabilizam a manutenção. Um outro problema que existe também é porque, como eu disse lá na primeira fala, a gente normalmente é procurado por moradores, né, que têm a demanda e acham que a associação tem obrigação de resolver essa demanda. E vão no Poder Constitucional, vão dizer, talvez, muito que a gente procura é a prefeitura. E se você não consegue ter uma resposta, a comunidade começa a cobrar. Para que adianta a associação de bairro, já que as demandas aparecem e elas não são resolvidas, porque a associação de moradores não tem força? Então isso vai desestimulando algumas, né? De modo que você, quando chega no final de uma diretoria, você não consegue pessoas que, devido às críticas também que são enormes, né, em cima da associação, você não consegue ter pessoas que passam por aquele processo natural de uma nova diretoria. Então, vamos dizer, eu acredito que os dois problemas maiores são esses. No caso de manutenção dos custos de uma associação, porque, por exemplo, por ano você precisa ter, no mínimo, precisa, na fazenda, você precisa estar pagando, né, uma taxa. Se você não tem renda, como você vai pagar? Né? E o outro problema também que eu acho bastante grave, bastante grande, que atrapalha,
você não tem uma resposta tão efetiva e de modo que vai estimulando as outras pessoas. É interessante, essa tua fala me chama a atenção por esses dois pontos que você destaca. Vou começar pelo último, né? Que aí acho que em parte eu posso até contribuir com algum comentário, que é no sentido de isso é uma prática lamentavelmente comum aqui no Brasil, quando as pessoas de forma geral elas olham para um órgão de classe ou um órgão representativo e entendem que aquele grupo de pessoas que compõe aquele órgão deve resolver os seus problemas, esquecendo-se que ela tinha que estar fazendo parte lá também, ela deveria se fazer presente também, etc, etc. Isso é um dado curioso, aquela velha máxima, eu sou trabalhador, como inúmeras pessoas como vocês, como outros tantos, que falam assim, por que o sindicato não faz tal coisa, mas eu mesmo não vou no sindicato. Então isso é um negócio no mínimo, que eu diria esquizofrênico, né? Porque, mas se não tem força é porque você não participa, né? Então acho que a resposta está dada na própria ação, né? Então só vai ter força a associação de moradores na medida que as pessoas participarem, né? Se fizerem presente. Agora, a segunda questão, eu confesso, aí eu desconheço solenemente isso. Não seria possível as associações de moradores recorrerem à Defensoria Pública, alguma coisa assim, para alguma isenção de taxa? Eu não sei, eu estou sendo... Desconheço mesmo. Aí o Marcelo, o Flávio, não sei qual dos dois. Então, Marcelo, Flávio, tem aí... por favor, eu desconheço, não, tá? Não sei mesmo. Bom, duas questões que o Marcelo falou muito bem. Receita Federal, uma vez por ano, qualquer entidade que tem um CNPJ tem que sentar no computador e fazer uma declaração, mesmo não tenha movimentado um centavo no ano anterior, mas a lei obriga a isso. Como a gente não tem contador, como a maior parte das associações, né, não tem esse tipo nem de informação, quanto mais alguém que o faça, isso passa. Quer dizer, se você souber fazer, você senta no computador e faz. Se você for um contador, ele cobra aí R$50, R$60, R$70 para fazer isso. Tudo bem. Se você não fizer, é R$200 de multa que aquela entidade paga por ano. Então nós temos hoje, sei lá, umas 30 associações que estão com débito com a Receita Federal. 2, 3, 4 mil reais. Tem entidade fazendo bingo, tem entidade fazendo livro de ouro. E isso impede a associação dela se regularizar, impede a associação dela apresentar um projeto quando sai um edital de uma grande empresa mineradora da região ou buscar uma subvenção do poder público. Então isso é um problema. E o outro problema que o Marcelo se referiu, só para reforçar, que é muito grave, e aí respondendo a sua pergunta se poderia ter isenção ou não, o cartório virou empresa. Cartório é uma empresa que vende carimbo, que vende carimbada. Então, para você levar hoje, nós fizemos agora nosso 8º Congresso de Associados da FAMOP. Se nós levarmos essa ata ao cartório hoje à tarde, a mulher do cartório só registra essa ata se todas as anteriores estiverem registradas. Segundo ela, é uma norma que tem hoje da questão do sistema de cartórios. Isso, mais uma vez, implica em custos de 3, 4, 5 mil. Nós, da FAMOP, se nós formos regularizar a nossa documentação perante cartório, o orçamento é de R$7 mil hoje. E aí, você perguntou de isenção. Que absurdo. Nós descobrimos, na Lei Estadual de Emolumentos e Taxas de Cartório, que entidades que tenham registro em Conselho Municipal de Assistência Social, como é o nosso caso, estão isentas de taxa de cartório. A FAMOP registrada desde 2006 no Conselho Municipal de Assistência Social. Pegamos a declaração, levamos a cartório, a mulher não quis aceitar. Não está certo, não sei o que e tal. Fomos ao Ministério Público, apresentamos uma ação, o Ministério Público entendeu que nós temos razão, o próprio Ministério Público abriu uma ação na Justiça contra o cartório e está tramitando essa ação. Então hoje nós temos, pelo nosso entendimento, isenção para qualquer documento, qualquer ata que modifique o nosso estatuto, nós temos isenção de cartório para fazer isso, mas a mulher do cartório não entende assim e aí nós estamos nessa demanda judicial. Então são dois impedimentos que nós temos aí que hoje dificulta muito o trabalho das associações. Na medida que, o Marcelo falou também isso muito bem, na medida que você tem uma associação que tem dívida, qualquer um que for chamado para montar uma chapa fala assim, opa, eu não vou entrar nesse negócio, não, eu vou pegar uma dívida. Eu tive agora em Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, que nós não temos que fazer, o negócio é uma saída que algumas entidades estão adotando. Cria uma outra entidade. Simplesmente criar outra associação de moradores, criar uma dívida com a Receita Federal, não tem jeito de ser. Até que conseguiram, fizeram lá um bingo, fizeram uma tarde de domingo, conseguiram levantar lá um bom dinheiro. Eles levantaram R$3 mil nessa atividade. Associação de Moradores de Rodrigo Silva, muito legal. Pessoas e pensar que esses R$3 mil poderiam ser utilizados em outra coisa.
Então eles já têm o dinheiro para pagar uma dívida com a Receita Federal, mas resta a questão do cartório. Não é uma dívida ainda que não prestou esse serviço, mas se forem ao cartório, o cartório vai cobrar os outros 3 mil para acertar. Então eles resolveram, nós vamos esquecer essa associação, deixa ela na gaveta, um dia vamos ter que pagar essa dívida, que aí um outro problema que tem. Essa dívida da Receita Federal é da Associação de Morador do Rodrigo Silva, mas atrelada a ela tem um CPF de um presidente. Sim. Então, no final das contas, se passar muito tempo, essa dívida, e eu já tive experiência comigo, essa dívida cai no meu CPF, no CPF do presidente. Então, o senhor Rodrigo Silva foi muito legal, as pessoas falaram, nós temos todos nós o compromisso de saldar a dívida da associação anterior, senão vai bater na cabeça do Gilson. Agora, nós não podemos ficar parados esperando se resolver também. Vamos criar outra associação, você vai ter só um ato e um estatuto para registrar no cartório, 300, 400, 500 reais, e nós começamos vida nova. Então, são esses dois entraves. Como reforçando, Marcelo disse, cartório e Receita Federal são as dificuldades que nós temos. Nós estamos pensando pela FAMOP, Receita Federal. Isso se dá em maio de cada ano, que tem que fazer essa declaração. Então já estamos com um contador trabalhando com a gente, que é até o tesoureiro da associação. Ele é do bairro Gouveia, lá em Santo Antônio do Leite, tem um escritório de contabilidade em Cachoeiro do Campo. Ele é o nosso tesoureiro da FAMOP e já se dispôs a orientar e ajudar as associações de moradores na medida em que chega nesse período do ano que vem, que precisa ter essa declaração para a Receita Federal. Então, para essa da Receita Federal, estamos achando caminho, para o cartório ainda não. Essa coisa, a crítica que você fez ao cartório, a gente está encaminhando para o final do bloco, e aí eu queria só dar um exemplo de como a nossa burocracia é extraordinariamente imbecil, né? Só falando, você me perdoe, os donos de cartório vão me amar eternamente por essa fala, mas é uma história rápida. Eles adoram também. É uma história rápida, não tem nada a ver com a Associação de Moradores, mas mostra a imbecilidade da burocracia e do cartório. Um professor, há muitos anos atrás, passou para um concurso da Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito Santo. Só que ele tinha feito mestrado nos Estados Unidos, um lugar como em 99% dos países do planeta não existe essa coisa do cartório, do carimbo, esse negócio. Aí, muito bem, ele foi tomar posse, então ele apresentou a cópia dos seus diplomas, dentre eles o diploma de mestrado. Quando chegou lá, a funcionária da universidade falou, olha, o senhor não pode, porque o seu diploma não tem o registro. Aí ele falou, mas não existe isso nos Estados Unidos. Basta a assinatura do reitor aqui da universidade, do chefe do departamento. Ah, mas tem que ter. Aí ele viajou ao Rio de Janeiro, porque no Espírito Santo não tinha consulado americano, e chegando lá foi contar a história para o funcionário do consulado americano no Rio. Quando o rapaz conseguiu parar de rir, porque a situação era tão esdrúxula, porque só caindo na gargalhada, ele falou, não tem problema, nós vamos dar um jeito. Aí chegou, fulano, me dá um carimbo qualquer que você tem aí. Aí pegou um carimbo qualquer, tava tudo em inglês mesmo, meteu o carimbo, rubricou, agora pronto, já tá autenticado. E aí a funcionária aceitou, porque repara, dentro da nossa mentalidade imbecil, o que interessa é ter um carimbo. Não, isso é a coisa mais sem pé nem cabeça. Por quê? Por que um carimbo de alguém, quer dizer, se eu mandar fazer um carimbo, se eu chegar numa lojinha qualquer, faça um carimbo qualquer, pronto. Eu tomo o lugar dos cartórios sem problema nenhum. Eu não estou dando ideia a ninguém. Cobra R$6 cada carimbado, hein? Exato, então isso é um absurdo. Bom, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco da nossa entrevista de hoje com o Flávio Andrade e o Marcelo Assunção, ambos são coordenadores da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Donato, Eliane Santos, Gabriela Telésforo e Fernanda Marques, a sonoplastia do Cimei Godeirinha e a direção geral do Chico Daia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e daqui a pouco a gente volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3. Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento. Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Você está ouvindo Rádio UFOP Educativa FM 106,3. A UFOP Educativa apresenta Memória da Ciência e Técnica.
Grafita é o mineral fonte de carbono para o grafite na ponta de um lápis ou grafite em pó, utilizado na lubrificação de elementos. Acabamos de apresentar Memória da Ciência e Técnica, um programa de educação e orientação sobre a evolução da técnica e tecnologia humana nas ondas do seu rádio. Produção, Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientação e apresentação, professor Gilson Nunes. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Nós estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista, cujo tema são as associações de moradores aqui em Ouro Preto. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos, Gabriela Telésforo e Fernanda Marques, a sonoplastia do Cimei Gondeirinha, a direção-geral do Chico Dai, e eu sou Antônio Marcelo Jackson. E para isso a gente tem aqui, no dia de hoje, o Flávio Andrade e o Marcelo Assunção. Ambos são coordenadores da Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto. Flávio, eu queria agora a palavra com você. Parece que tem dois temas que são extremamente caros, né? O Marcelo falou dos problemas das associações de moradores no outro bloco. E agora vamos lá pensar na federação e das ações e duas questões que são caras, que é a questão do controle social e orçamento participativo. Eu queria primeiro que você explicasse cada uma delas e qual o papel da federação em relação a isso. O orçamento participativo é uma experiência exitosa em muitos municípios desse Brasil afora. Todo o poder executivo tem um orçamento que ele gerencia, né, que ele administra. Grande parte desse orçamento, vamos falar em termos de Ouro Preto, um orçamento de 350 milhões de reais nesse ano de 2014, vamos dizer que 90% desse orçamento, Marcelo, é carimbado, ou é direcionado para pagamento pessoal, ou para investimento obrigatório em educação, investimento obrigatório em saúde, etc. 90% sobra entre 10% e 15% para investimento. O orçamento participativo, que já está em Belo Horizonte há quase 20 anos, Porto Alegre há mais de 20 anos e outros municípios, ele divide a decisão do que vai ser feito com esses 10%, não só o gestor municipal tem essa caneta na mão. Ele divide isso com a sociedade. Nós conseguimos aqui em Ouro Preto, esse programa funcionou de 2005 a 2009, com muitos problemas, mas conseguimos com que mais ou menos metade do orçamento de investimento da prefeitura fosse discutido com as associações de moradores, como representantes maiores, mas aberto a toda a sociedade. Foi um programa muito legal, em que as pessoas que moram, por exemplo, na Água Limpa, que é o meu bairro, os moradores da Água Limpa definiram, de acordo com o quião que lhes tocou pela divisão proporcional do orçamento, o que seria feito na Água Limpa. Acho que nada mais justo, mais democrático que você falar de uma maneira discutida com a sua comunidade, democraticamente votado, bem informado, como é que vai ser aplicado o recurso que é seu ali. O dinheiro saiu do seu bolso, pelo imposto que você pagou, e vai voltar em alguma obra. Então, como eu falei antes, nós tivemos esse programa funcionando de 2005 até 2009, tivemos muito problema, mas eu digo aí, eu até estudei isso no curso que eu fiz, que entre 70% e 80% que foi aprovado pelas comunidades, eram 27 setores, que o município todo foi dividido, mais ou menos entre 75% a 80% foi realizado. Então, para mim, isso é democracia, né, é um instrumento de gestão democrática muito positivo. Então, nós não conseguimos, o prefeito está hoje aí, não se comprometeu, não tinha no programa dele a questão do orçamento participativo, mas nós já agora que tomamos posse como nova diretoria da FAMOP, vamos procurá-lo e propor que ele resgate esse programa. Não é muito da natureza política dele, mas a FAMOP, nosso papel é procurá-lo e propor que se resgate, retome o programa do orçamento participativo, não para 2016, 2015, que o orçamento da Câmara, a Câmara recebeu ontem a proposta orçamentária para o ano que vem, mas que a gente possa discutir em 2015, para que em 2016 a gente tenha esse programa retomado. Isso é um viés prioritário. Ou seja, a Câmara recebeu então no dia 30 de setembro. Até dia 30 de setembro, o Poder Executivo, qualquer ele do país, tem que encaminhar o legislativo as propostas orçamentárias para o ano que vem. E a Câmara tem até 30 de novembro para discutir, mexer, votar e devolver ao prefeito para que seja sancionada a lei falando o que vai ser feito com o dinheiro do município de Ouro Preto em 2015. E a outra vertente, Marcelo, é a questão do controle social.
e a gente já falou da Constituição de 88 aqui, e vale a pena lembrar-lhe, a Constituição de 88 criou o SUS, Sistema Único de Saúde. E esse SUS é um sistema, não é só o posto de saúde que você vai nele, criou-se uma Conferência Municipal de Saúde que tem que ter de 4 em 4 anos, um plano de trabalho, um Fundo Municipal de Saúde e principalmente um Conselho Municipal de Saúde. Todo município tem que ter um Conselho Municipal de Saúde, que é muito importante. Ele é paritário, metade dele é da sociedade, a outra metade é poder público, prestador de serviço, sindicato, médico, enfermeiro e tudo. Ele é permanente, é deliberativo. Isso é fundamental. Então, eu digo sempre que esse sistema do SUS foi mais ou menos a mãe, a matriz do sistema todo de controle social que nós temos no Brasil. Esse modelo do SUS, da saúde, depois foi para assistência social, foi para criança e adolescente, foi para o idoso. Então se repetiu em diversos segmentos da sociedade, da gestão pública e da vida comunitária. O modelo de você ter um conselho, de você ter um fundo. Fundo que é? Qualquer recurso da saúde que está hoje em Ouro Preto, ele está num fundo, numa conta separada do banco. Você sabe quanto que entrou ali, para onde é que foi aquele dinheiro. Antes não tinha, entrava tudo no caixa da prefeitura, você ficava perdido ali. Tem um gestor, que é o prefeito, o secretário municipal de saúde. Então, a gente preza muito a participação em conselhos municipais, Marcelo. Nós temos hoje em Ouro Preto 26 conselhos municipais criados por leis municipais. Alguns advindos de lei federal, que obriga o município a tê-los, e outros por iniciativa do próprio município. Desses 26, a FAMOP tem assento em 18 deles. Então, isso é uma força muito grande, né? Um espaço de poder muito grande. Não que o Conselho vá substituir o prefeito ou o vereador, nada disso. O prefeito é para gerenciar, para executar, e o Poder Legislativo para legislar e fiscalizar, né? E o Conselho, de acordo com a lei que o criou, tem as suas atribuições. Então a gente acredita muito nisso. A gente tirou até pelo nosso Congresso, uma prioridade do nosso trabalho agora da nova diretoria, é a gente, né, ocupar efetivamente esse espaço. Nós temos Conselho de Saúde, de Educação, de Meio Ambiente, de Política Cultural, de Preservação do Patrimônio, da Bolsa Família, Alimentação Escolar, enfim, são 26 que temos hoje. Só o Poder Executivo tem mais representantes que a FAMOP nos conselhos. Nem a universidade tem, nem o IFMG, nem as empresas, nem o sindicato, nem a associação comercial. Então a gente está priorizando esse espaço. Agora não é fácil. E a gente comentou sobre isso antes da nossa entrevista, me perdoe só esticar um pouquinho. A gente lida com alguns problemas e falamos dele, mas o maior problema para mim, Marcelo, é a nossa cultura da representação. Você votou num cara e você vai deixar daqui a 4 anos e vai pedir seu voto de novo, seja deputado, vereador, senador, o que quer que seja. Se ele tiver trabalhado bem, você vota nele de novo. Se não tiver trabalhado bem, você manda para aquele lugar e vota no outro. Isso é muito pouco para a cidadania de cada um. A gente luta sempre pela FAMOP. Você é cidadão o tempo inteiro, desde quando você acorda até quando você vai dormir. Você pagou imposto, você participou, tem a escola do seu filho, tem o sindicato da sua categoria, a igreja que você acredita nela. Você tem esse mundo aí que você tem que participar dele. E o que a gente vê, então, quando você chama uma reunião da associação de moradores, vem 3, 4, 5 pessoas, as pessoas não estão acreditando mais. Eu fui naquela reunião anterior, o Marcelo já tratou muito bem disso. Não resolveu nada, eu vou lá de novo? O que eu vou fazer lá? O imediatismo. O imediatismo. Então as pessoas têm essa noção de imediatismo, né, de que as coisas vão resolver. E é um processo lento, né, para você conseguir, junto ao Poder Executivo, junto à Prefeitura, uma obra, é um caminho. Para que a Prefeitura realize aquela obra, é um outro caminho. Você tem que ter um projeto, você tem que ter um plano de trabalho, você tem que ter, né, uma licitação que é feita, às vezes dá problema na licitação. Então, a gente luta muito pela federação para informar as pessoas. Primeiro, que você é o cidadão, como é que você exerce a sua cidadania e como é que o poder público trabalha. Você sabe que nós somos da universidade. A universidade, se o reitor mandar construir um prédio novo aqui, vai demorar 3, 4 anos para que esse prédio esteja pronto. Por quê? Não é culpa dele, não. É que você tem que ter um projeto, você tem que ter uma aprovação da infância, você tem que ter uma aprovação do meio ambiente, você tem que ter uma aprovação do secretário de obra, você tem que ter uma licitação, a licitação dá errado, a empresa ganhou, não quebrou. Então, toda uma realidade administrativa que é mais forte do que a pessoa quer. Então, voltando à associação de moradores, nós sugerimos até em outros momentos, no orçamento participativo fizemos muito isso, que o presidente da associação acompanhasse a licitação da obra do seu bairro, para ele ver como é que é uma licitação de poder público hoje. É só o prefeito dizer, quem vai fazer é a empresa do meu amigo. Não é isso não, ainda bem que não é.
acaba acontecendo alguma coisa parecida com isso, mas tem todo um procedimento de licitação. Você tem uma reunião, abre envelope, tem o documento, abre a proposta. Então é fundamental que a liderança comunitária conheça esse procedimento, participe dele. Né? Se você acompanhar uma reunião de abertura de envelope de licitação, você vê que tem todo um ritual a ser feito ali. E é obrigatório, uma lei federal define isso. Então é importante que o presidente da associação conheça isso para que ele possa repassar para a sua base, para os seus moradores, para os seus vizinhos, como é que a coisa está se dando. A empresa apresentou um preço tal, mas a outra fez um recurso. Vai ter que demorar um mês para esse recurso resolver. É isso, a lei dá esse direito à empresa. Né? Ou então não, apresentou um projeto ali, mas o projeto está ruim. Lá na Água Limpa mesmo tinha problema. Rua Tomé Afonso, você deve passar de vez em quando, aquela retona que sai lá naquele solar de Maria, não tem 2 anos que a obra foi feita e está toda arrebentada. Então aquilo ali foi uma obra mal feita, nós denunciamos pela Associação de Moradores da Água Limpa na ocasião, mas foi feita, foi entregue, a Prefeitura pagou e estamos agora no Ministério Público tentando rediscutir aquilo ali. É uma obra que não houve o controle social que tinha que ter. Olha só, o Flávio, você chamou a atenção de tantas coisas que eu como... Aí vamos lá, pela minha formação, né? Eu sou graduado em História, tenho mestrado e doutorado em Ciência Política, então estudo História e Política do Brasil há muitos anos. Quando você fala na crise de representação, isso me remete exatamente ao talvez, não sei se é o maior, mas com certeza um dos maiores problemas da sociedade brasileira, que diz respeito a uma mentalidade autoritária que nós temos. Porque o autoritarismo ele tem 2 faces. Primeiro é aquele sujeito que entende que não deve discutir uma decisão com outros. E aí você citou exemplos do poder político, que o orçamento participativo que orçamento participativo? Eu não tenho que participar nada com ninguém, como se o dinheiro fosse dele, e não o dinheiro pago pelas pessoas, né? No Brasil todo, aliás, porque boa parte do orçamento é de transferência da União ou do Estado para a Prefeitura de Ouro Preto, como acontece em inúmeros outros municípios. Agora, então tem esse lado do autoritário, mas tem o outro lado também, do sujeito que aceita a tutela. E aí e que gosta de ser tutelado, quer dizer, porque é muito mais cômodo, é muito mais conveniente, né? Aí o ouvinte que me perdoe, mas vamos à crítica. É facílimo você escolher alguém, votar e 3, 4, 2 anos depois chegar e falar, você não fez nada. E aí a pergunta que eu faço, e você que está reclamando, fez o quê? Né? Quer dizer, então isso é uma coisa muito grave, né? As pessoas elas querem, não, porque eu dei a procuração, então ele me tutela, eu sou apenas um pobre coitado. Não, você vai me perdoar, prezado ouvinte, você não é um pobre coitado, você é o principal responsável pelo problema, na medida que você lava as mãos. E aí é a fala do Flávio, quer dizer, quando se marca uma reunião na associação de moradores e aparecem meia dúzia de 3 ou 4. Quer dizer, isso é um problema muito grave, né? Então as pessoas deveriam, pelo menos, tomar consciência disso. Que aí vem aquela pergunta, poxa, mas eu trabalhei o dia inteiro e tal, e aí eu quero chegar em casa e assistir a novela, ou seja lá o que for. Sim, entende-se perfeitamente isso. Agora, entenda, por favor, que se você não deslocar uma parte do seu tempo para também participar, então, olha, eu sinto muito. Exatamente em nome dessa ausência, as piores tiranias aparecem, né? Então não reclame depois, né? Não coloque em Facebook da vida falando que você não faz nada, você vai me perdoar. Mas desculpe o desabafo aqui, eu estou indo além do entrevistador, mas é lamentável isso. Desculpa a expressão, a gente fala isso, tira a bunda do sofá e vem trabalhar, porque você está morando num mundo que ele é de todo mundo, não é só do prefeito, do vereador, do deputado. É seu, o imposto é seu, quem paga é você, a sua família que está sem esgoto, que está sem água, que está com a rua ruim. Então, assim, isso você falou, protestar no Facebook é bom demais da conta. Agora, ir para a rua, né, encarar a prefeitura, ou ir à reunião da Câmara, ou à reunião com o prefeito, na Associação de Moradores, não é todo mundo. Você falou também, o cara chega em casa cansado, eu vou caçar uma janta, eu vou ver novela. E aí, você desculpa, eu vou tentar uma outra coisa, que aí a gente está se penitenciando com isso. A associação também gosta muito de uma reunião. E não é todo mundo que gosta de reunião, sabemos disso, né? Nós temos feito algumas coisas que a gente tem procurado coisas diferentes. Semana passada, o que a gente fez pela FAMOP? Fomos visitar o Museu da Inconfidência. Foi muito legal. É a 8ª Primavera de Museus. O museu abriu à noite durante esses dias. E a gente montou um grupo de presidentes de associação de moradores e fomos visitar o Museu da Inconfidência. Então, assim, não é reunião, é uma coisa diferente.
né? Então, algumas pessoas que não vão à reunião apareceram para poder visitar o Museu da Inconfidência. Estamos pensando agora, já conversamos até, uma visita ao Observatório Astronômico da Escola de Minas, que é um negócio muito legal. Se você chamar o cara para uma reunião, ele não vai, mas se você chamar para visitar o observatório, opa, isso é um negócio legal, aí vale a pena eu largar minha novela e ir lá. Então a gente tem também que ser criativo para atrair as pessoas. Essa era até a minha próxima pergunta. Você já está respondendo. Você, não, sem problema nenhum. É exatamente isso. Quer dizer, quais as... Porque é curioso, desculpa, Flávio, ter te interrompido sua fala, mas não sei se serve de consolo, né? Aristóteles, filósofo grego de 2.500 anos atrás, em um de seus textos, tá? Um texto chamado A Política, ele em um momento do livro A Política, ele comenta isso, que o ateniense, o morador da cidade de Atenas, o morador comum não ia às assembleias. Ele ficava se perguntando, mas o que fazer? Então o problema já é feito. Não, o problema tem pelo menos 2.500 anos. Agora, não significa que ele não é um problema. É claro que é um problema, mas um problema que se arrasta, né? Lamentavelmente, há 25 séculos. Mas, Marcelo, você quer falar alguma coisa aí? Por favor. Com relação à participação em reuniões, nós aqui do nosso bairro, nós temos uma experiência bastante interessante, porque a nossa associação ela se reúne toda segunda-feira, mas normalmente são os diretores que se reúnem. Mas, vez por outra, quando algum tema é realmente muito gritante, algum problema muito grande está acontecendo na comunidade, aí a participação ela é até bastante grande. Nós tivemos, a partir de 2012, alguns problemas e que melhoraram bastante agora, de convivência, né? Porque foi crescendo o número de estudantes aqui, os estudantes vieram com um ritmo de vida e nós temos uma comunidade que tem um ritmo um pouco diferente e passamos a ter um problema de convivência. E algumas reuniões que foram feitas lá na nossa sede, teve presença maciça de moradores, coisa que a gente não via há muito tempo numa associação de bairro. Você tem até fila para poder entrar, sabe? Então, o meu modo de entender é que quando você tem um tema que realmente ele é muito gritante, que ele realmente está atrapalhando, que o cidadão precisa mesmo colocar a sua posição, no nosso caso aqui, da nossa associação, a gente acha que isso tem acontecido. Mas depende do tema. Por exemplo, nós já tivemos alguns outros temas com relação à falta d'água num bairro, numa rua aqui do bairro. Então, nesse dia, só apareceram lá alguns moradores do bairro, sabe? Então, quando o assunto é global e incomoda toda a comunidade, normalmente é quando incomoda também, sabe? Em termos de você estar fazendo proposições mesmo, é muito difícil que você, mesmo que você faça todo um processo de chamar o pessoal para a reunião, tipo carro de som, você ir na mídia e fazer essa propaganda e chamar, mesmo assim você não tem essa participação toda, a não ser. E a gente só conseguiu isso quando um assunto realmente incomoda, né? E nesse caso a gente consegue. Aliás, Marcelo, pegando uma carona na sua fala e voltando a um comentário do Flávio feito há minutos atrás e que eu acabei não comentando, não tecendo nenhum comentário na hora. As pessoas, o ouvinte tem que compreender o seguinte aspecto que, dentro do meu entender, é de absoluta importância. A fala do Flávio foi, olha, o orçamento, 90% dele está empenhado. Bom, o que significa isso? Tá? Significa que o orçamento empenhado, de uma forma geral, ou é um repasse do governo federal, ou é um repasse do governo do estado, ou alguma contrapartida da prefeitura em relação ao governo do estado ou ao governo federal. Né? Em relação a uma ação qualquer, que geralmente é saúde, educação, etc, etc. Pois muito bem, significa dizer, prezado ouvinte, prezado morador de Ouro Preto, que 90% do dinheiro que mantém a cidade onde você mora não vem de você, não veio da cidade de Ouro Preto. Quer dizer, eu trabalho aqui em Ouro Preto, sou morador em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Eu pago meus impostos em Niterói, uma cidade muito mais rica que Ouro Preto, e aí significa que parte desses impostos que eu pago, os impostos federais, vem para sustentar Ouro Preto. Como vários sujeitos em São Paulo e tal. Ou seja, onde eu quero chegar? Há de se criar uma consciência de que você vive com o dinheiro dos outros. Então eu acho que a responsabilidade aumenta, né? Em primeiro lugar. Né? Você não está vivendo com o seu próprio bolso, você está vivendo às custas dos outros. Então eu acho que você deve satisfações, né? Indo à associação de moradores, fazendo tudo. E mais do que isso, aí de novo a fala do Flávio, quando esses, mesmo que sejam 10% só que sobram,
Tá bom, mas esse é o ponto que, novamente, a sua participação, morador e ouvinte, é de suma importância, que é onde você vai decidir aonde aqueles 10%, não me interessa se são R$10 ou R$1 milhão, aonde eles serão aplicados e a maneira como serão aplicados. Quer dizer, não pode de novo você passar para o outro, né? Eu não sei, isso aí novamente, eu acho que é uma coisa crucial para o entendimento das pessoas. E as pessoas também passam despercebidas por isso. Marcelo, por exemplo, nós temos, quando eu falo a legislação federal, e hoje o Brasil tem uma das mais modernas do mundo, ela nos abre muito espaço. Por exemplo, eu falei, ontem a Prefeitura encaminhou para a Câmara a proposta de orçamento para o ano que vem. É um projeto de lei, o prefeito elabora, manda para a Câmara discute, mexe, emenda, tal, volta ao prefeito e ele sanciona. No ano que vem, o prefeito só pode utilizar o dinheiro do município nos termos daquela lei. Tem as gavetinhas, os caixotinhos marcados lá. A lei federal, a famosa lei de responsabilidade fiscal, a qual nós nos referimos de vez em quando para falar do nosso dia a dia, ela obriga que esse orçamento seja discutido com a população, e não foi. Então nós da federação, por exemplo, o que acontece geralmente é que a Câmara acaba fazendo alguma audiência pública para discutir, mas o orçamento ali já está pronto. E o orçamento não é uma coisa simples, é um negócio altamente técnico, especializado. Acho que eles já fazem isso, desculpa a expressão, de sacanagem, para poucas pessoas participar, que é um negócio rombudo, cheio de número, de sigla, de programas, de planos, de ações, de 3120, não sei o quê. O cidadão que abrir aquilo dali vai achar que é outra língua. Então, primeiro há que se fazer um esforço para simplificar essa proposta orçamentária, para traduzi-la. E a gente está até propondo a diretoria da FAMOP, nós temos reunião sexta-feira, que a FAMOP entre no Ministério Público exigindo que esse tema, primeiro questionando que ele não tenha sido discutido antes pelo município em audiência pública. Por exemplo, a proposta orçamentária de alguns setores tem que passar pelo Conselho Municipal. Nenhuma que eu tenha notícia passou pelos Conselhos Municipais. Então vou propor a diretoria que a gente acione o Ministério Público para denunciar que a proposta orçamentária, que pela lei federal teria que ser discutida com a sociedade, não foi. Há um outro momento para ser discutido? Tem, agora na Câmara Municipal. Mas como eu falei, já está pronto aquilo dali. É difícil mexer, os próprios vereadores têm dificuldade de mexer naquilo. E é aí que mora o perigo, né? Se vai ter o bueiro, o posto de saúde na sua rua, o posteamento na sua rua, se vai asfaltar ou não, se vai limpar o bueiro ou não, está escrito no orçamento municipal. Então, se você não participar disso agora, fica mais difícil o cidadão reclamar ou pedir depois. Tá certo, olha. Lamentavelmente o nosso tempo acabou, nosso programa, o que não significa que amanhã ou depois, se a federação desejar, quer dizer, se as associações desejarem também, vamos lembrar, o FOP Entrevista, ele é um programa para a comunidade, é onde pessoas que conhecem um determinado tema, onde que estão habituadas a debater um determinado tema, vêm aqui, expõem e explicam a todos os ouvintes. Então eu queria agradecer ao Flávio Andrade e ao Marcelo Assunção, muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje sobre a Associação de Moradores e da Federação. Tá? Obrigado mesmo aos dois. O nosso programa que tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos, Gabriela Telésforo e Fernanda Marques, a sonoplastia do Cimei Godeirinho com a direção geral do Chico Daia. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente encerra agora o nosso FOP Entrevista de hoje. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.